Qual a vitória que Jesus te deu? Bispo, eu vou procurar ser bem rápido, mas é porque é um pouquinho demorado. O que acontece, bispo? Primeiro, antes de chegar aqui nessa obra, quando cheguei destruído. E antes de chegar aqui, minha mãe pagou um preço de 2 anos e meio de oração. Então, durante esses 2 anos e meio, ela não desistiu. Então, eu queria falar para as mães que estão aqui: não desistam dos seus filhos, porque vale a pena. Sua mãe ali 2 anos e meio lutando pela transformação da sua vida, pela sua salvação. Pela transformação da minha vida. E ela nunca desistiu, sempre perseverando. Nunca desistiu. Toda campanha que tinha, ela ia, me falava da campanha, e eu com o coração na época muito duro mesmo o coração, e muito carrancudo. E por isso eu passei por muitas dificuldades. E quando cheguei nesse ministério, eu cheguei destruído. Tinha saído de uma empresa onde aparentemente um emprego onde aparentemente eu tinha uma boa condição financeira, eu tinha carro bom, eu tinha um bom salário, eu fazia viagens internacionais. Só que na verdade eu tinha um vazio que não cabia dentro do meu peito. Um vazio que não tinha. Peço desculpas que eu estou me emocionando, porque é um vazio que não tinha como, nada preenchia. E aparentemente eu tinha tudo, mas na verdade eu não tinha nada, porque eu não tinha Deus. Tinha nada. E quando cheguei aqui, cheguei dessa forma. Tinha saído dessa empresa, fui para um outro negócio. Esse negócio, na verdade, não deu certo. Não deu certo porque, apesar de não estar assim, servindo a Deus, eu tinha no meu coração um dos princípios, que era honestidade. Então assim, eu não queria fazer coisas erradas. Eu não aceitava fazer coisas erradas. E depois de 2 anos e meio, minha mãe orando, minha mãe pegou e conseguiu me trazer aqui num domingo. Eu vim, te confesso, eu entrei assim, falei: meu Deus, isso aqui é muito barulho para mim. Quando eu entrei, aí sentei, só que eu senti uma coisa diferente. Eu sempre, quando eu entrava, sentava numa igreja, depois que eu tinha saído, eu ficava assim, 20 minutos eu já ficava agoniado para sair. E aqui eu consegui assistir o culto por completo. Eu olhei assim e falei: tem alguma coisa estranha. E Deus começou a tocar no meu coração. E depois disso, eu comecei a vir para as campanhas. Falei, o Senhor falou: eu faço questão que você esteja aqui no próximo domingo. O Senhor pegou, me deu um abraço. E eu falei assim: não, eu vou fazer esse compromisso. Nunca ninguém se preocupou comigo para nada. Aí eu vim aqui no próximo domingo. E aí comecei a vir domingo a domingo. E Deus foi começando a mudar a minha vida. Eu que não tinha o hábito de chorar, hoje eu até brinco, virei uma manteiga derretida na presença do Senhor. Graças a Deus. Eu não chorava por nada. Mas aí eu comecei, depois do 3º ou 4º domingo vindo seguidamente, Deus começou, o Senhor chamou aí na frente todos para orar. E Deus começou, eu comecei a orar, meio sem saber orar. E eu comecei a chorar. E eu falava para mim mesmo: por que eu estou chorando? Eu não preciso estar chorando, por que eu estou chorando? E Deus começou a ir mudando a minha vida. Aí logo o Senhor falou assim: gente, tome uma postura de fé, tenha coragem. Você que tem coragem, que quer servir a Deus, venha se batizar nas águas. E eu não sabia, não tinha ciência que era o batismo, o verdadeiro batismo, o consciente. Peguei e vim, graças a Deus, me batizei nas águas. E naquele dia, quando eu desci nas águas, que eu subi, eu tomei posse daquela palavra. O Senhor falou que tudo ia mudar. Assim como está na Bíblia, tudo ia mudar na minha vida. E dessa forma eu comecei. Aí comecei a buscar. E quando eu cheguei aqui, como eu falei, se eu já não estava vendendo, depois que eu batizei, bispo, aí que eu não vendi nada. Cortaram todos os meus cartões de crédito. Eu comecei a passar mais ainda por dificuldade financeira. Eu só tinha literalmente a roupa do corpo. O inimigo forçando a barra, como diz no ditado popular, para te afastar da presença de Deus. O inimigo tentando te oprimir para te afastar da casa de Deus. Com certeza, ele me oprimindo para me afastar, porque eu falo assim: eu estava no mundo, estava mais ou menos. Eu vim para a casa de Deus, agora piorou 10 vezes. Mas eu aprendi que por servir a Deus você paga um preço. Mas por servir a Deus, esse Deus é um Deus de misericórdia. Porque como eu sempre falo, eu tomei posse dessa palavra no meu coração, nós não merecemos nada, tudo é pela misericórdia de Deus. Então dessa forma eu comecei a vir participar da campanha. Daí surgiu a campanha da diferença. Eu comecei a participar da campanha da diferença, fui fortificando a minha fé.
Depois comecei, não vim só mais no domingo da diferença. Comecei a vir também no crescimento financeiro. E falo para vocês, gente, quem não vem na segunda-feira, gente, está perdendo não uma, mas muitas bênçãos. Aí você começou a vir também na segunda-feira do crescimento financeiro. Na segunda-feira do crescimento financeiro. Buscando em Deus as portas abertas. Buscando em Deus. Daí Deus tocou no meu coração do dízimo. Falei assim, o Senhor começou a falar no crescimento financeiro também com o pastor Adelso. O pastor Adelso começou a falar sobre o dízimo e aquilo tocou meu coração. Eu falei, meu Deus, eu estou fazendo praticamente bico, estou desempregado. Eu tinha um custo fixo muito alto e não tinha condições de pagar. Então assim, eu não conseguia pagar nem as dívidas do mês. Ficava tudo vencido. Mas eu falei, eu vou pegar e vou ser dizimista. Eu decidi na minha vida não roubar mais a Deus, porque eu tive ciência que essa palavra e aprendi com o dízimo, vindo na segunda-feira, no crescimento financeiro, no domingo da diferença, que Deus, Ele olha o teu coração. E o dízimo é um ato de fé. Não adianta você falar que ama a Deus sem ser dizimista. Por quê? Porque Deus sonda o nosso coração. E sondando o nosso coração, Ele sabe que você só vai ser abençoado a partir do momento que você estiver preparado para ser abençoado. Tomou posse da fidelidade. Tomei posse da fidelidade. Aí não veio vivendo pela fé. Vivendo pela fé. Aí não só isso. Eu mesmo fazendo bico, não tendo condições, surgiram os votos. Aí surgiram os votos, eu falei, meu Deus, eu não tenho condições de fazer os votos. Aí comecei a tomar posse dos votos também. Eu falei, Deus, eu não sei, mas o Senhor vai dar condições de cumprir. E todo voto que tem da igreja eu comecei a fazer, indo fazendo voto por voto. E voto do alabastro, voto do óleo ungido, e fazendo todos os votos. E Deus honrando, Deus dava condições de honrar sem ter nem como. E assim, continuando ainda passando por dificuldade. Muitas vezes eu até falo, eu moro em Sobradinho 2, eu vinha para a igreja, eu vinha assim, Senhor, prospera a gasolina. Senhor, eu preciso chegar. Depois que eu chegar, pode acabar. Mas antes de eu chegar, não deixa acabar não, por favor. E Deus foi honrando. E nessa campanha, permanecendo na campanha da diferença, na campanha do crescimento financeiro, eu fui também para a campanha do milagre urgente, da terça-feira. E não tirei mais isso da minha vida. É um compromisso que eu tenho na minha vida. Eu conto os dias para poder chegar aqui, domingo, segunda e terça na igreja. E só não venho mais porque eu não tinha condições de arcar com a gasolina. Mas hoje, graças a Deus, Deus está me dando condições. E com isso, com essa batalha, e principalmente aqui, eu vi todas as pessoas pagando um preço pela minha vida. O profeta pagando um preço pela minha vida, onde ninguém nunca tinha se preocupado. Ninguém nunca tinha se preocupado com isso. E aí, agora já partindo para a bênção, quando foi agora essa semana passada, eu vinha distribuindo muitos currículos, cerca de quase 30 currículos por dia. Antes disso, eu vinha distribuindo, só que sem, como eu digo, sem estar debaixo da cobertura do Senhor. E Deus me ensinou mais uma vez, não adianta nada pela força do nosso braço. Pela força do nosso braço nós somos literalmente nada. E graças a Deus, depois da cobertura do Senhor, eu comecei a distribuir os currículos, comecei a vir na campanha domingo da diferença, crescimento financeiro, milagre urgente, e colocando Deus como prioridade. E passei a não perseguir mais a bênção. O Senhor falou uma palavra, o Senhor e o pastor Adelso falou uma palavra que eu tomei para o meu coração. Meu irmão, busque primeiro as coisas de Deus. O demais Deus fará pela sua vida. E principalmente vai chegar um ponto da sua vida que as bênçãos vão te seguir, não você vai seguir as bênçãos. E chegando dessa forma, quando foi agora semana passada, Deus abençoou um emprego, mas não qualquer emprego para mim. Eu fiz uma seleção que ela foi muito complicada, e eu tenho certeza que não foi pela minha capacidade, foi pela misericórdia de Deus. E pela misericórdia de Deus, graças a Deus, agora na quinta-feira, eu recebi uma ligação falando que eu estava empregado, que é um salário abençoado. E antes de falar desse salário, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, eu volto na terça-feira, que foi do milagre urgente, no qual o Senhor lançou um propósito aqui na frente, que era o propósito justamente para pagar o aluguel da igreja, e eu ainda estava desempregado. Eu ali no banco comecei a chorar. Eu falei assim, Deus, eu queria tanto, Deus, pegar esse voto, mas eu não tenho condições, eu não tenho. Mas Deus falou, vai lá e seja o primeiro a pegar, que eu vou honrar. Deus tocou no meu coração, fui aí, peguei com o Senhor e fui para casa. E fui falando, Senhor, só o Senhor na minha vida.
E quando foi na quinta-feira, eu recebi meu salário. Hoje, eu já posso falar que já comecei a trabalhar na empresa, é 5 vezes o valor do voto. Eu estou trabalhando numa empresa abençoada, pessoas evangélicas, graças a Deus. E o principal que ele falou para mim que mudou foi quando ele falou assim, estava entre eu e outro rapaz, os dois muito qualificados. Ele falou assim: eu senti no coração de contratar você. Então aquilo ali mudou para mim. Lá eu ainda vou ter, além do salário, auxílio combustível, vão pagar meu celular. E lá eu não serei cauda, serei cabeça, que lá eu sou gerente comercial de lá agora, graças a Deus. Abriu a porta. Escancarou as portas, bispo. Mudou então aquela situação. Mudou a situação, porque eu passei por um problema, como eu falei. O meu apartamento estava indo a leilão pela Caixa Econômica Federal. As prestações do carro estavam atrasadas. Eu não tinha condições para pagar as dívidas, mal de fazer as compras para casa. Mas Deus agora está revertendo, mudando toda essa história. E ainda mais, ainda essa semana agora, meu pai me ligou, me chamou lá. Eu estive com meu pai, ele falou assim: meu filho, eu tenho uma coisa para você. Eu falei: oi pai? Para você e para sua mãe, eu vou pegar, eu tenho um lote num local, num condomínio, e eu vou, a partir de hoje ele é seu. Um lote de 1.000 metros quadrados, num condomínio ao lado do Gama. Eu recebi também essa bênção, que agora eu já tenho o meu lote para poder construir a minha casa. Então valeu a pena confiar em Deus e esperar a resposta? Com certeza, bispo. O inimigo, ele trabalha para fazer a pessoa desistir, esmurecer. Mas se ela perseverar, ela vai vencer. Com certeza, não pode desistir. E para a honra e para a glória de Deus, eu não saio daqui nunca mais. Porque eu sempre falo isso. O que eu senti aqui, e às vezes assim eu fico meio bobo. Eu estou andando no carro assim, eu começo a rir. Porque eu fico sentindo a presença do Espírito Santo. Então assim, a presença do Espírito Santo não tem preço, não tem nada que pague, não tem bênção, não tem nada que pague. Você ter comunhão com Deus. Preencheu o meu vazio. Graças a Deus. Hoje o senhor é um homem feliz. Muito feliz, graças a Deus. Quem mudou a sua história? Jesus. Diga obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Bem forte.